Pessoal, tudo bem? Muito boa noite a todos. Hoje nós temos um bate-papo com a minha querida Lara Nesteruk. Vamos lá. A virtude do egoísmo com Lara Nesteruk. Como é que nós estamos, pessoal? Tudo bem? Já vejo até a Lara por ali. A Lara é incrível. Fixei o comentário. Ah, Lara, então eu já vou te chamar. Tudo bem? Já vou te mandar um convite aí pra gente já começar a mostrar que nós não toleramos atrasos. Boa noite. Já. Pera lá. Ah, de repente, vê se você me ouve, se todo mundo me ouve, senão eu vou buscar um... Todo mundo te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Tá super tranquilo. Tudo bem, Denis? Como é que você tá, Lara? Qual foi a última vez que a gente se falou? Olha... Foi no vídeo do YouTube. Foi no vídeo do YouTube. De vez em quando a gente troca alguma coisa pelo WhatsApp. Um Arisóceles. Como é que tá aquele seu marido feio, os filhos, tá tudo aqui, bem? Ó. Alguém tem que trabalhar, ele tá trabalhando, ó. Tá logo aqui, ó. Fala, nego velho. Como é que você tá? Tudo bem? Beijão, A gente, né? agora que acabou essa fase, precisa marcar um churrasco. Sabe que eu tô com uma dúvida? Eu não me lembro exatamente quanto tempo faz que eu fui à sua casa. Acho que a última vez foi antes do negócio do YouTube ainda. Foi, né? Foi antes da pandemia, faz mais de 7, 8 meses isso. É, então, mas não tem um ano. Eu tava tentando lembrar se já tinha um ano, mas não tem um ano. E nós só estamos mais jovens. Olha, eu não sei, assim, a minha cara, eu não posso dizer exatamente, mas você tá congelada. É que eu botei uma luz boa aqui e continuo bebendo, então funciona. Eu já tentei todas as luzes, o que me leva a crer que agora a solução é cirurgia. Não é mais a iluminação. Sou fã da técnica, sou fã. Claro, saudades de vocês. Os filhotes estão bem, né? Tão bem, tão bem. E os seus filhotes por aí? Ah, eu vi o Thales de Mileto hoje, que bonitinho. Thales é incrível, assim. Depois que os meus morreram, que os grandões, eu tinha um casal de São Bernardos e um bulldoguinho francês. Depois que eles morreram, e eles morreram assim, muito rapidamente, um atrás do outro. Aí eu falei com a Bárbara, falei, olha, a gente nunca mais vai mexer com bicho. Bom, você sabe, você teve uma perda aí horrorosa e tal. Ah, até que uma gatinha aparece na rua, tá aqui, ó. A nossa Ayn Rand. Ai, que bonitinha, Rand, olha só. Olha ela tem rímel, olha lá, ela usa rímel meio borrado. Ela usa rímel, meio gosta. Muito gracinha. E depois a gente aí abriu a porteira e acabou adotando o Thales de Mileto, que é uma figura maluca. Tão bonitinho. E eles se dão bem? Olha, o Thales ainda é muito moleque. E a Ayn Rand, ela é muito docinha, ela é muito cocota. Uhum. Então, eles de vez em quando meio que se estranham. Mas está melhorando, o Thales agora está amadurecendo e tudo. Passando por aquela fase. Adolescência. Tá, Lara, queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Claro. Esse nosso bate-papo, que já deveria ter acontecido há mais tempo, ele acontece no mês no qual eu sou curador do Clube Ludovico, para falar um pouco mais do lançamento de uma obra que, para nós dois, tenho certeza, é uma obra decisiva, que é exatamente A Virtude do Egoísmo, da Ayn Rand, que tinha uma tradução em português muito antiga, e foi agora reproposta pelo Clube Ludovico. Então, era para falar um pouco sobre Rand, porque, basicamente, você é a grande embaixadora dessa filósofa no Brasil, você sabe disso, né? Da sua influência na divulgação da mensagem. Acho que a carinha dela tá inclusive aqui, né? Sabe como os cristãos têm uma foto de um santo assim? Tem a dela aqui, ó. Eu vi que você ganhou um quadro maravilhoso. É o quê? Eu vi que você ganhou um quadro maravilhoso dela, né? Tá aqui, ó lá. E Neto vive tentando fazer o gato derrubar porque ele detesta. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Ó? A Santa Rand. E aí o Neto planta ali petiscos e tal pra ver se o gato derruba, porque ele não gosta. Porque ele fala que ninguém que vai vir aqui em casa sabe quem é, vai achar que é parente nosso. E eu falo, seria um orgulho imenso.
Mas é muito legal, Lara, porque assim, eu acompanho os seus stories, acompanho as suas publicações. Como que você meio que adotou um ritmo de vida, um modo de vida muito iluminado pela própria Randy, né? Uma coisa assim, é proposital, isso já vinha naturalmente? Eu acho que eu nem diria iluminado, eu diria, não é justificado, como que chama, como que é a palavra? Quando não é justificado, não é certificado. Sabe uma coisa que você sempre pensou e aí vem alguém e... Puta, veio a palavra. É uma espécie de ratificação, né? Ratificou mas um modo não é essa palavra que eu quero, mas eu vou lembrar dela. Mas é uma coisa que você sempre... É a primeira vez que você tem liberdade para poder realmente falar de um negócio que sempre esteve ali, mas que era feio falar, feio pensar. E isso ainda se dá para mim no meio de todo mundo, assim, no meio do mero transeunte, do popular. Isso ainda se dá por uma questão mais semântica do que qualquer outra coisa. Sim. Então, é muito mais de discussão de nomes e termos do que qualquer outra coisa. Porque nesse tempo todo, toda vez que alguém me posta, que me marca, que está lendo Randy ou que ficou sabendo, nunca houve uma pessoa que leu aquilo e falou para mim, isso é um absurdo, eu não concordo com nada que está aqui. Daí eu digo, olha, se todo mundo que lê diz, puta, isso aqui, caramba, eu sempre pensei isso e tal, então o problema está no nome. Porque na língua portuguesa, a palavra egoísmo tem uma conotação muito ruim. Então, eu lembro de uma vez, agora eu não vou lembrar onde, mas de repente eu contando o caso, você vai me dizer onde. Eu lembro de uma vez que teve as notícias sobre o Randy em algum lugar, eu não sei se foi num jornal, numa faculdade, que foram publicadas. Olha, ela é a filósofa do egoísmo. Do egoísmo. E isso pegou muito mal. E isso pega mal, por isso que eu tô te dizendo que às vezes é tudo uma questão muito semântica, porque quando alguém diz, óbvio que ela ia gostar dessa mulher, que eu nem sei quem é, a mulher é egoísta, ela também, então fica um negócio da semântica ruim. E é uma judiação que falte pra gente um bom termo para isso. E aí, mas você sabe que ela fez de maneira propositada. Eu imagino. Né? Ela fez de maneira propositada. Ela recebeu essa crítica quando publicou A Virtude do Egoísmo, exatamente. Alguém disse para ela, falou assim, mas por que usar esse termo egoísmo, que já é tão marcado semanticamente de forma negativa? Ela disse para que vocês aprendam que ser egoísta não é necessariamente ruim quando você qualifica esse egoísmo de maneira virtuosa ou racional. É aí onde muda tudo, né? Uma percepção diferente do termo. E a percepção do negócio, eu penso muito isso, acho que você vê isso pra caramba também, mas a gente tem alguns princípios dos quais a gente pensa que tem que partir, e é óbvio que o altruísmo é um deles. É um princípio do qual eu deveria partir. Então, qualquer pessoa que vai contra esse princípio... E eu vejo isso, principalmente nos últimos dias, com outras questões que se encaixam bem nesse mesmo pensamento, que é o seguinte. Teve um fuss, assim, né? Um barulho no meu perfil poucos dias atrás, quando eu falei pela primeira vez bem abertamente sobre esse lance de que não, eu não fico vendo notícias, não fico indo atrás. Eu tô vendo que você está sempre respondendo a isso agora, né? Isso, e isso foi uma coisa que me bateu tempos atrás, porque eu fui essa pessoa que sempre olhou tudo, que sempre ouviu notícia, mesmo viajando, passeando, eu botava lá para ouvir. A Vicky, minha amiga, vai dizer isso. A gente foi passear no Butão, foi fazer turismo, e eu tava ouvindo as notícias. E aí um dia eu vi o Ícaro falando isso, dizendo, não vejo nada que eu não posso controlar, não tem porquê e tal. E bateu para mim aquela mesma coisa que bate para todo mundo quando a gente vai falar de egoísmo, que o princípio é necessário ser altruísta. O princípio é necessário estar informado sobre tudo. Esse é o princípio do qual se parte. Então, quando alguém diz, não me informa, ou senão quando alguém diz, sim, tenho orgulho de ser egoísta, isso não bate no real caso. Bate na semântica, bate no princípio. Então, é muito bacana que a gente veja pela primeira vez as pessoas começando a questionar uma coisa que pode ser só um nome. Porque, no fim das contas, as pessoas se dão conta de que elas também não se importam de verdade. Exatamente. Porque elas, mas na verdade, a Randy diz exatamente esse ponto. Ela diz assim, olha, no fim das contas, a ética do altruísmo, que não é exatamente uma ética de se preocupar com o outro. As pessoas confundem. Porque preocupar com o outro pode fazer parte de um universo de leitura egoísta da realidade. Porque fazer bem para o outro pode ser algo fundamentalmente importante para mim, em primeiro lugar, antes do que para ele, que é o objeto da minha ação. Até porque a coisa da virtude do egoísmo, ou da coisa do egoísmo desse ponto de vista, não significa eu querer que o outro, que é isso que você está dizendo, eu querer que o outro se ferre, porque eu vivo no mesmo lugar que o outro.
Então, o grande negócio é que se... O que está escrito na sua xícara, na sua caneca? Jesus te ama porque não convive com você. Porque eu só vi o Jesus e achei estranho. Falei, tem que ter um catch aí. Jesus te ama porque não convive com você. Mas é uma mensagem randiana. Randiana, exatamente. E aí tem isso do tipo, se o outro, se o que está ao meu lado, se ele se ferra, eu me ferro junto, porque a gente vive no mesmo sistema, né? No mesmo... Então, na verdade, é só a semântica. Só chama, só estranha no ouvido, porque tem um nome que a gente aprendeu do princípio a ignorar ou a dizer que é ruim. Mas, na verdade, todo mundo está nessa linha. E tem uma pegada randiana que eu acho que está muito presente na sua vida, consciente ou inconscientemente. Uma vez me pediram para tentar definir a filosofia da Rand assim numa frase. E claro, essas coisas são muito clichês, é sempre muito difícil você definir essas coisas dessa forma. Mas a filosofia da Rand, para mim, é uma filosofia do empreendimento. Rand, a própria vida da Rand é um exemplo de empreendimento. Uma mulher que sai da União Soviética, quebrada, sem um puto no bolso, falava mal e porcamente o inglês, vai morar em Chicago com uns parentes que mal conhecia, sem saber o que ia enfrentar, vai para os Estados Unidos, vai para Hollywood, se torna roteirista e se torna uma best-seller de proporções globais. Nos romances da Rand, isso é celebrado. Né? O Atlas Shrugged, por exemplo, né? o famoso A Revolta de Atlas, tá por aqui, a Bíblia da Rand, né? Tá aqui. Nesse livro, o que você tem é a celebração da figura do empreendedor. Aqueles caras que ela vai dizer naquela frase famosa, né? Esses caras que mudaram o mundo armados apenas com a sua visão. O cara não tem dinheiro. O cara não sabe por onde começar, mas ele tem uma visão, ele tem uma gana e ele quer chegar a algum lugar rompendo com o status quo. E isso também é celebrado na obra não romanceada dela, como essa A Virtude do Egoísmo, sobre o qual a gente está falando. Então é impressionante como que a filosofia da Rand é uma espécie de chamado à realização pessoal antes de tudo. Sim. Você existe, você pode, inclusive, ser medíocre. É uma escolha. Inclusive, simplesmente viver para fazer peso sobre o mundo. Ok. Mas quem cria, quem realiza, quem puxa o curso da história, e por favor, não inveje essas pessoas, porque elas determinam o ritmo da história, é quem realiza. Você é uma empreendedora, Lara. Você tem aqui o seu Instagram, e aí alguém diz assim, essa presença da Lara é muito opressora. Lara é uma mulher bonita, bem-sucedida. O que diz a mentalidade coletivista que ela tanto combate? É importante cortar as perninhas da Lara. Ninguém está pensando assim. O coletivista, ele não está pensando assim. Olha, eu não quero ser exatamente a Lara, mas a Lara me inspira a ser melhor. Às vezes eu não vou ter a barriguinha chapada da Lara, mas eu posso ser mais saudável. Então você tem essas figuras que rompem com o status quo, com a ordem estabelecida e se tornam novos parâmetros. A filosofia da Rand é a filosofia que celebra essas figuras. Que é aquela coisa que ela fala sobre o pessoal ter o ódio do bom porque ele é bom. E eu não sei se você teve chance, mas depois você dá só uma olhadela por cima. Mas hoje, no meu canal do Telegram, eu falei exatamente sobre isso, botando de exemplo a Nativosa. Você viu o que aconteceu com Nativosa agora, essa semana? Ou não? A Bárbara comentou comigo há 5 minutos, parece que jogou ação na bolsa, foi isso? Ela vendeu a NV para o Grupo Soma. E o Grupo Soma é um grupo de capital aberto. Então, ela continua à frente, eles continuam, ela e o marido, que são diretores executivos e tudo mais, ela é diretora de criação, então eles continuam à frente. Só que eles venderam a marca por 210 milhões de reais. Maravilha. Uma coisa linda. E aí, assim, ó, já digo isso para o pessoal que está aqui, tem uma coisa muito legal que o Flávio, deixa eu ver onde está. Eu mudei os livros de lugar faz uns dias, eu perdi onde estão, mas normalmente eu sei. O Flávio, do Geração de Valor, Flávio Augusto, ele fala uma frase, inclusive nesse livro aqui, que eu gosto muito, que ele diz que toda empresa, ela cresce, ela nasce, ela vive para ser vendida. A ideia é vender a empresa. Então, assim, principalmente para quem não é do ramo,
Entendam? Ela ter vendido a empresa não é uma coisa tipo, vixe, vendeu a lojinha e agora? Como é que faz? Não, é fantástico que ela tenha vendido. É uma coisa que todo mundo que tem uma empresa e que cresce dentro da sua empresa gostaria de fazer em algum momento. O próprio Flávio Augusto vendeu a dele em um certo momento da vida e tempos depois ele, inclusive, comprou ela de novo. Né? Foi o que ele fez com o WhatsApp. Porque, na verdade, todas as empresas estão o tempo todo tentando aumentar o seu valor e o seu capital. Bom, e aí a Nath foi lá, teve isso, foi maravilhoso. E aí eu comentei lá no canal do Instagram que as pessoas todas da exposição, e até me conte se com vocês isso é tão forte quanto conosco, as meninas, mas eu acho que com as meninas é mais forte. Todo mundo tem fãs, gente que gosta e gente não tão fã, vou chamar assim, né? No eufemismo. Não tão fã. Só que quando deu essa notícia da Nath, eu juro que eu olhei essa notícia e ainda comentei com ele. Falei, não tem o que alguém falar. Não tem. Não tem, é só sucesso nisso aqui, não tem. E eu ainda mandei uma mensagem. Se fosse um mundo normal, né, Lara? Olha, eu bem inocente, logo eu. E aí ainda mandei uma mensagem pra ela, dizendo o silêncio deles, que música. Porque, tipo, eu disse, cara, não tenho o que falar. Bom, ingênua que fui, me deparei com um comentário que teceu toda essa conversa que eu botei lá no meu canal do Telegram. E esse comentário, a menina dizia o seguinte, óbvio, uma mulher pichando uma mulher, sempre. Mas aí ela dizia o seguinte, ela falou assim, uma coisa parecida, vou errar por poucas palavras, ela disse uma coisa parecida com, mais uma herdeira se dando bem. Nada novo sob o sol. É difícil. E aí ela diz mais algumas coisas lá. E aí essa frase, eu comecei essa conversa toda no canal do Telegram por essa frase, porque essa coisa da range falta tanto na gente que ainda tem impelido em todo mundo desde o começo de que se a pessoa herdou o dinheiro, então de praxe, aquilo é ruim. De praxe, porque o que a galera pensa é aquela frase infame do tipo, ela saiu na frente. Como se a vida fosse uma corrida de 3 lugares no pódio. O que é um absurdo. Então, assim, sim, algumas pessoas vão ter pódio e você não. Tough tomatoes. A vida é isso aí. Agora, o fato de você não ter pódio não significa que você não possa estar muito bem e muito feliz. Então, assim, você pode não ganhar o que você ganha hoje, você pode ganhar 20 vezes mais do que você ganha hoje e não ocupar o pódio, mas isso estar bom o suficiente para você. Bom, aí eu dei uma destrinchada lá nesse assunto, né? Coloquei isso tudo lá. E aí eu coloquei uma frase... No Telegram. Tá lá, no canal do Telegram. E eu coloquei uma frase lá, eu acho que encerrei com essa frase, e que lembra muito isso que nós estamos falando agora, e que até depois eu li pro Neto e falei, nossa, às vezes eu escrevo as coisas, eu nem vejo que escrevi isso, e depois eu mesmo fico pensando naquilo e falo, putz, isso é verdade. Eu faz sentido. Lá, aqui faz sentido. Como que ele não sabe? Como que ele sabe que não sabe? É uma coisa meio isso. Eu e o Neto agora a gente fala assim, como que ele sabe que não sabe o tempo todo. É maravilhoso. Aristóteles, Sócrates. Muito bom. Aí eu coloquei a frase lá que é o seguinte, que pena que o ódio do bom é maior do que a preocupação que o bom, quer dizer, com a noção do que o bom faz, o bem que o bom faz. Sim. Então, assim, a Nath faz bem para muita gente. Porque o resto desse comentário da menina estava dizendo que mérito há em abastecer de luxo uma elite paulistana. E aí eu botei lá, porra, tem muito mérito. Porque eu coloquei lá e é muito real, a elite paulistana que compra a calça cara da Nath, a blusa cara da Nath, é claro que eu estou dizendo cara em relação a qualquer outra coisa que é mercado, ela abastece todas as funcionárias, que são as vendedoras, o pessoal do marketing, o pessoal da faxina, o pessoal do valet, o pessoal da segurança. Cria um mundo de geração de riqueza. Porra, cria um mundo. E aí você imagina se a própria Nath falasse, cara, não vou mais abastecer esse mercado de luxo, não. Eu vou ser uma monja budista. Exatamente. E vamos dizer que ela doasse os 210 milhões para a caridade. Escuta o que eu vou dizer agora. No primeiro momento, isso seria muito bom, é lógico. Só que quando a gente doa o dinheiro e a gente duraria quanto tempo? Doar, ele é um recurso drenado. Então, assim, você deve doar boas quantias. Se você doa tudo, é preciso entender que, apesar de muito nobre, isso significa que você não doará mais em base regular. Então, a Nath pode fazer doações milionárias todo mês,
ou ela pode fazer uma única e nunca mais fazer. E as doações milionárias dela de todo mês não só ajudam a caridade, quanto continuam ajudando as pessoas na cadeia de produção que ela alimenta. E eu estou dizendo tudo isso, citei tudo isso, porque como o Denis está dizendo, a Rand é talvez, eu não sei se é a mais, mas na minha visão é a autora que mais, pela primeira vez, santifica o papel da Nath. Porque até então, todo mundo só crucificou o papel dela. Sim. Eu não é? Estou errando em uma colocação. Não. É exatamente isso. Você sabe que existe ali uma... no momento em que a Ayn Rand vive, que ela está ali por Nova York, existia um movimento instaurado por ela e por outras mulheres. Peraí, não, vou ter que te interromper. Peraí. O Matheus está perguntando se essa Lara Nesteruk é aquela que defende o fascismo abertamente. Não, é o Matheus. Deixa eu ver que Matheus que é. Se for, tem um Matheus... Não, o Matheus. O Matheus é só ironia. Ele é dos nossos. Então sou eu mesma, Matheus. Eu quase bloqueei. Ele é da FAR. Olha, ainda bem. Ô, Matheus, fica calado aí, Matheus. Ô, Lara, mas existia ali um movimento, inclusive, de mulheres liberais, libertárias. Inclusive, tem a famosa Patterson, que escreveu The God of the Machine, que se você não leu, você vai delirar. A própria Ayn Rand fala desse livro como se fosse a Bíblia do pensamento da liberdade. Então, um livro absolutamente extraordinário. Quer dizer, trazendo um tipo de tese, trazendo um tipo de ideia... Quem escreveu? Patterson. Isabel Patterson. Se eu não estou errando o primeiro nome, The God of the Machine. Você vai ler esse livro, que foi celebrado pela Rand, você vai ficar louca. É um livro realmente fantástico. Isabel Patterson, salvo engano, o primeiro nome é exatamente esse. E aí o Rand vai dizer, olha, o grande problema é que nós estamos vivendo, e aí ela denuncia isso, a era da inveja. A era da inveja. E a era da inveja, ela trata disso muito bem, no romance maior dela, que é A Revolta de Atlas. A gente tem que prestar atenção em alguns termos. O título em inglês desse livro é The Atlas Shrugged. Em inglês, shrug é encolher. Né? É encolher alguma coisa. Então, na verdade, tem um diálogo maravilhoso no livro, no qual um personagem fala para o outro assim, são empresários conversando, falando assim, olha, eu já não aguento mais ter que pagar tantos impostos, ser tão pressionado pelos modelos coletivistas de existência, e eu estou me sentindo um Atlas carregando o mundo nos meus ombros. Aí, o que a gente faz? Ao que o outro responde, a gente encolhe os ombros e deixa o mundo cair. Nessa distopia da Ayn Rand, A Revolta de Atlas, mostra em que medida, Lara, os grandes empreendedores, os grandes inovadores, as pessoas que contam a história, que realizam a história, essas pessoas não podem ser colonizadas. O governo pode chegar, olhar para o seu Instagram e falar assim, esse Instagram ele é interessante, ele é bem lucrativo, vamos estatizar esse Instagram e vamos tirar a Lara de lá. Em quanto tempo eles vão acabar com o seu Instagram? Rapidamente. Percebe? Rapidamente, sim. Então, exatamente. Você pode tomar os meus bens, você pode estatizar as minhas coisas, você pode tirar tudo de mim, mas você não consegue tirar a minha criatividade, o meu poder de inovação, a minha inteligência. Isso ninguém consegue tirar. Então, o problema é uma mentalidade parasitária, da qual a gente é vítima. Tá? Então, outro dia eu estava vendo um liberal dando uma palestra maravilhosa que ele disse o seguinte, mais ou menos assim. Eu adoro basquete, acompanho o NBA e tem lá o maior jogador de todos os tempos, que é o Michael Jordan. Eu posso treinar, Lara, manhã, tarde e noite. Falando de mim agora, eu sou um cara grandão, tenho 1,91 m, eu posso treinar manhã, tarde e noite, que eu nunca serei o Michael Jordan. Nunca serei. Porque ele tem uma constituição natural propícia, mas mais do que isso, ele está disposto a trabalhar, ele estava a trabalhar muito mais do que eu jamais seria capaz de estar. Portanto, o sucesso dele é algo que se impõe. O que a mentalidade coletivista, invejosa e parasitária pensa? Olha, em vez de eu me inspirar no Michael Jordan para ser, se não um bom jogador, mas para entender as lições que eu posso tirar da vida dele, eu quero cortar as pernas dele.
Eu quero machucar o braço dele. Eu quero pensar que o sucesso dele oprime quem não tem o sucesso dele. Eu quero ser igual a ele. É justo que eu seja igual a ele. Como eu não consigo me equiparar a ele, eu puxo ele para baixo. Por isso que as civilizações coletivizadas, como a nossa, como a brasileira, quando alguém se destaca, qual que é a grande lição que você tira? Você tem que sacrificar esse cara. Você não pode falar em excelência, botar sucesso. Ele pra sangrar, Você tem que botar ele para sangrar e trazer ele aqui para baixo. Porque aí você celebra a mediocridade em sentido latino, que é o mediano, o marromeno. Deixa eu te fazer 2 perguntas sobre isso, que me chama a atenção aqui agora. Porque assim, a gente sabe que aqui no Brasil isso é muito forte. A gente sempre fala sobre isso. Mas a Rand escreveu tudo isso estando lá na gringa. Tá. E mais, ela escreve, a segunda pergunta, ela escreve tudo isso, não agora, em 2020. Ela escreve milhares, muitos anos atrás. Então, anos assim, 50, anos 60. Pois é, essa cultura, então, ela independe do lugar e do tempo? Claro, sem dúvida, Lara. Mas na verdade, ela é mais forte aqui do que lá. Porque, na verdade, qual que é a ideia? A filosofia da Rand é uma filosofia que tenta projetar, tanto quanto possível, idealmente o homem. Mas ela sabe que o homem ideal não existe. Então, nós estamos falando de um padrão que nós devemos buscar, mas que não necessariamente a gente vai atingir a todo momento. Olha, de vez em quando, a gente dá uma claudicada. De vez em quando, a gente dá uma esmorecida. De vez em quando, a gente, né, a energia baixa. É com muita sorte. Não é? Então, quer dizer, não tem ninguém que acorda todo dia pilhado a 1000 por hora, só tendo sucesso, só construindo. Antes, pelo contrário. Tomar uma derrota como motivo de estímulo para continuar é muito pesado. Só que o que a Rand está dizendo, e os pensadores liberais dizem sempre, é a ameaça à vida livre, a ameaça ao empreendimento individual é algo que está sempre à espreita. Ontem eu fiz uma live sobre o Chile. Olha o que está acontecendo no Chile, Lara. Eu só sei da igreja, o resto eu não vou te falar. Lá no Chile está acontecendo o seguinte: você tem um país que foi uma ilha de prosperidade dentro da América Latina, uma ilha de prosperidade, de boas iniciativas econômicas, de boa educação. Olha, eles investem per capita o que nós investimos em educação. A posição deles no mundo, em termos educacionais, é muito superior à nossa. Já fizeram cair a atual Constituição, vão propor uma outra e já estão falando em constituições cheias de direitos. Colocar um direito no papel não faz com que ele apareça magicamente. Magicamente. Alguém vai ter que pagar a merda dessa conta. E quem paga essa conta é empreendedor. Só que quando você encalacra a vida do empreendedor, a conta não fecha, o ciclo não continua. Percebe? Então as ameaças a essa liberdade estão o tempo inteiro. Você está brigando aí o tempo inteiro contra uma mentalidade, não é? O tempo inteiro, mas o tempo inteiro sem descanso. É apagar incêndio do tipo, você apaga um e vem outro. E aí, assim, ó, isso tem prognóstico? Porque você me dizendo que o Chile está nesse caminho. A gente viu, bom, a América Latina, como você disse, toda no mesmo caminho até lá. Poucos cantos se salvam e os cantos que se salvam tendem a cair para lá. Tá, o prognóstico disso é zero? Na verdade, é uma... Enquanto há homem, enquanto há indivíduos, enquanto há ser humano, há desejo de controle. Essa vontade incontrolável de pautas messiânicas, de deixa que eu vou tomar conta para você. Me dá aqui a sua vida, que eu vou conduzi-la. Isso é parte de uma dinâmica muito humana. E, por vezes, muito confortável para quem deseja ser conduzido. E eu não tenho, particularmente, pessoalmente, nada contra quem quer ser conduzido por outro. Só não aceito que me queiram fazer, ou queiram fazer de mim, alguém a ser conduzido. Só que como essas figuras que não se submetem ao sistema criam desequilíbrio nesse sistema, você invariavelmente na história vai sofrer com esse tipo. O Ronald Reagan, da nossa querida Ana Paula, né? O Reagan, ele tem uma frase extraordinária. Ele fala assim: nenhuma liberdade que a gente conquista hoje é herdada pelos nossos filhos por questões hereditárias ou genéticas. Nós nunca estamos a mais do que uma geração de perder toda a liberdade que nós conquistamos. Porque há sempre os tiranetes querendo tirar essa liberdade, essa autonomia. Então, quer dizer, o prognóstico é...
a gente não pode parar. O que você faz todo dia, o que eu faço todo dia, e tantos outros fazemos, é necessário diante de uma natureza humana e aí, que busca isso que a gente faz todos os dias, Denise, é mais ainda do que do ponto de vista... Entenda o que eu vou dizer. Não é que eu estou dizendo que é mais do ponto de vista prático do que do intelectual. Não é isso. Mas é assim, dado o fato de que a maioria das pessoas não tem um apego, um apreço, eu diria, pela coisa intelectual, quanto mais fácil for para a gente trazer os conceitos filosóficos para a prática, melhor. E isso é o que, na verdade, a gente consegue ver mais ainda. Por isso você consegue dizer para mim que o trabalho que fiz por Ranger é significativo. Porque ninguém me vê como... Porque eu não sou uma pessoa da cadeira acadêmica que é inteligentíssima e tal, como você. Eu sou outro oposto, não é? Do tipo... Você é a empreendedora do mundo. É o oposto. E aí, agora sim, te digo mais. Mesmo dentro do seu nicho, você é o oposto do que o mainstream. Porque eu vou te dizer, você lembra que eu te mandei um direct agora esses dias atrás, falando de uma amiga? Você lembra? Eu mandei pra você e falei, minha amiga e tal. Eu nem vou falar aqui qual que é essa amiga, que todo mundo vai saber que é ela, viu? Porque todo mundo sabe. Mas assim, o que ela levou em consideração para falar, putz, eu gosto do Denis, foi justamente o que não é a parte intelectual filosófica. Você lembra que ela falou, né? Eu não consigo largar o Denis pelos memes. Quer dizer, mas olha a importância disso, a importância do que não importa, sabe? Meme é vida. Você tá lá brincando. Você tá lá brincando, eu tô lá dando um esporro. Eu tô lá gritando porque alguém tá enchendo o saco que meu gato tá pegando um mosquito. E você tá lá brincando com o negócio. Na verdade, para o popular, isso tem mais efeito. Você lembra aquela vez que a gente almoçou, que você falou assim, Denis, toda vez que eu falei do seu livro, que eu mandei seu livro para... Acho que só você comprou uns 2.000 exemplares desse livro e distribuiu. Eu tenho que ficar sem, né? Tá tudo aqui. E você falou assim, Denis, toda vez as pessoas reagem com aquele emojizinho da cabeça explodindo. Isso, na verdade, eu acho que cria um processo. Eu falei disso agora nos meus stories, de dessensibilização. Você vai tirando a sensibilidade de certos temas. Aquele tema que antes ele era sacrossanto, fechado numa caixinha, ninguém falava daquilo. De repente a Lara solta um story, aí ela cita o Denis, que cita mais a Ana Paula, que cita a Mari, e essa coisa vai girando na cabeça das pessoas. Fala assim, peraí, é normal pensar assim? Não, não é só normal, mas olha os resultados disso. Então você vai tirando essa sensibilidade, essa sacralidade. Por aproximar, né, da E aí vem a famosa... Esse aqui é o Thales de Mileto. Thales fala, oi, pessoal. Ai, que lindo. Olha ele te dando beijo. Ai, como ele é bonitinho. Muito lindo. Você é corajoso pra ter cachorro, viu? Você sabe? Não. Já esteve nos dois lados, você sabe. Hoje me mandaram uma foto dele na creche, porque ele frequenta a creche. Com a carinha mais boa. Eu falo, bichinho, tomara que você dure uns 50 anos. A gente vai se apaixonando. A gente vai se apaixonando. Nem me fala. Não tem jeito. Mas então, Lara, a gente vai para aquele negócio que a gente chama, no pensamento liberal, teve um economista que chamou isso de janela de Overton. Você sai de uma tese que ela é muito absurda, muito pesada num determinado momento histórico, e de repente ela começa a fazer parte do cotidiano, aquilo começa a fazer sentido, até no final você tem o povo pedindo uma lei para que aquilo seja implantado como um modelo. Olha, a gente está falando de pouquíssimas décadas atrás. Não é distante. Não, a gente fala em movimento antirracista, por exemplo, você estava doido. Como assim você vai falar que um preto é igual a um branco? Eu estou falando de agora há pouco. Sim. Então, alguém que lá atrás dissesse assim, não, pretos e brancos devem ser tratados em pé de igualdade, o cara fala, você tá maluco da sua cabeça? Você é psicopata. De repente, a gente vai perdendo a sensibilidade para esse absurdo, aquilo já faz parte do nosso cotidiano, até que a gente não aceita mais alguém que não pense isso. Né? Então, esse movimento é importantíssimo. Eu acredito, viu, Lara? Eu acredito que a gente vai dar uns passos importantes. Você tem mesmo um prognóstico positivo? Olha... Eu, assim... Você acredita que a gente... Esquece a questão abstrata. Me responde mais assim. Você acredita que a gente está melhor que 10 anos atrás, não? Acredito. Então você acredita que os próximos 10 também serão melhores? Olha, Lara, eu sou da academia.
Eu sou da universidade. Eu vejo lá dentro. Eu fui candidato a reitor de universidade. Eu falei coisas em debate que o cameraman, que é da universidade, ele tirava o olho da câmera assim e olhava assim, esse moleque tá falando isso mesmo no debate para reitor de universidade. Uhum. A gente tem governador que defende pautas liberais. A gente discute o assunto. É claro que você dá 3 passos para frente, 2 para trás, muito populismo, muita conversa fiada, mas as coisas, quantos movimentos de liberais, mas sabe o que é massa? É quando eu entro no Instagram de uma pessoa que fala assim, Denis, eu li um negócio da Lara, eu li um negócio seu, você está mexendo muito comigo. Essa pessoa tem 100 seguidores, 200 seguidores, ou seja, está chegando lá, está saindo de uma coisa centralizada e está envolvendo a população como um todo. Isso é maravilhoso, isso faz sentido. Quando sai de certos nichos e começa a dissolver. Eu acho isso fantástico. Nisso, nós estamos com 2.700 pessoas. Me pergunto se vocês, 2.700, já leram o livro do Denis. Você sabe, Denis, que até hoje, quando alguém me pergunta por onde começar a ler Range, eu realmente falo pelo Breves Lições, porque, bom, já te falei isso milhares de vezes, mas não acho que existe um jeito melhor de conhecer do que passando. Só que, e vou te dizer mais, é uma coisa que eu falo para amigas que estão assim, para quem eu dou o livro, que dos 5.000 que eu comprei, todo mundo ganha um todo Natal, desde o Natal passado. Eu sempre digo o seguinte, para algumas pessoas, de novo, mudei a porcaria da ordem aqui, agora eu não sei onde ele tá. Mas para algumas pessoas, eu até queria achar aqui, porque eu ia... Depois a gente vê. Para algumas pessoas que não estão muito... Porque é diferente de vocês que estão aqui. A galera que está aqui, claramente está interessada por esse assunto, beleza? Claro. Comecem do começo, vão até o final, vocês vão se esbaldar. Agora, para uma pessoa que não está ainda familiarizada, aquela minha amiga, por exemplo, que eu te falei e tal, você sabe o que eu escrevi na dedicatória do livro dela? Eu escrevi para que ela... Quando a gente estava conversando e tal, ela disse para mim, olha, eu ainda não estou pronta. Aí, quando eu fui dar o livro para ela, eu escrevi para quando estiver pronta. Fique tranquilo, vá no seu tempo. Para quem não está pronto, para quem não conhece, então, se vocês que estão vendo a live forem dar de presente para alguém e tal, e saibam, isso é importante, de repente você fala, olha, faz o seguinte... Começa aqui do mais pro meio, que é onde começa a filosofia dela. Mas não cita o nome filosofia, que é ruim. É ruim para quem ainda não está adaptado. Parece assim, que é um trem elitizado, o negócio. Fala para a pessoa, não começa pela história dela. Por que não? Porque a pessoa vai querer voltar depois. Porque quando você começa a ler a ideia, nós vamos chamar de ideia, esquece o nome filosofia, você fala, cara, mas como assim? Qual que é o background dessa mulher para... E aí é importante demais, porque daí a gente volta lá no começo e fala, putz, ela tá falando de um troço que a gente vê na TV ou leu no livro, mas ela fucking viveu. Ela viu a farmácia do pai dela ser tomada para ser distribuída. Então, assim, porque isso vai acontecer naturalmente, gente, porque a hora que você lê a ideia, você fala, não, pera, ou ela tá muito louca ou ela tem muita razão. Deixa eu entender por que aí você volta. Então, quando vocês derem de presente, orienta a pessoa isso. Fala, marca para ela a página, fala, ó, começa daqui. Lê uma ideia por dia. Se você achar que vale a pena, você retorna aqui e lê a história. Porque o livro está na ordem perfeita, porque ele não poderia ser diferente. Tem que começar explicando quem ela é. Mas para quem não entende isso, é legal começar pela ideia que cativa a pessoa. E os que não leram, pelo amor de Deus, vocês estão de brincadeira, precisam ler. E aí agora eu queria te perguntar uma coisa. Terminamos de ler o Breves Lições, tá? Estamos aqui e terminamos. Beleza. Sim. Você gosta da ideia da pessoa do Breves Lições e para qual? Direto para o Revolta ou você gosta de outro? Eu até separei aqui para indicar mais ou menos uma ordem. Boa! Leu esse livrinho, tá aqui, ó, né? Esse é o livro. Breves Lições, que inclusive, muito pela sua influência, virou um best-seller, viu, Lara? Eu não sei se você viu isso. Sério? Virou um best-seller. Achei o meu aqui, eu quero te mostrar a cor que ele tá, de tanto que eu peguei. O Thomas Sowell também virou um best-seller e a gente tá assim, tá uma loucura o negócio. Mas o que eu digo? Eu digo assim, ó, Rand escreveu a filosofia dela por meio de romances, fundamentalmente, e mais para frente ela vai consignar essa filosofia num livro não romanceado, que é exatamente A Virtude do Egoísmo, que o Clube Ludovico está lançando esse mês. Então eu sugiro assim, ó, dá uma lida no Kant, dá uma livro curtinho, pique-titico,
para já dar uma sacada do ponto de vista vamos dizer, da construção distópica dela, ficcional, como é que essa filosofia se inclui. Depois eu diria, vem para cá, A Nascente. Esse A Nascente, ele não é... Deixa eu ver, vira ele. Ele não é A Nascente mesmo, né? É A Nascente. Ué? É. O meu é uma edição muito antiga. É uma outra edição. Esses livros, eles receberam diversas roupagens na tradução para o português. Depois, clássico, A Revolta de Atlas. Esse daqui você vai ter que tirar, assim, um tempo. Esquece a ideia de ler esse livro de uma vez, viu, gente? Porque isso assusta. Vai de pouco. Lê ele com outro, tá tudo bem. Eu sempre falo isso para as pessoas, viu, Denis? Mas, eu sempre penso, na escola eu estudava 12 matérias. Porra, eu não posso ler 2 livros ao mesmo tempo? A merda, lógico que eu posso. Então pega ele, cansou, passa no outro, volta nele, vai assim. As pessoas querem velocidade, Lara. Não é velocidade. Não adianta os caras falarem assim, Denis, mas se eu ler toda essa história... Cara, não adianta você tentar entender 30 filósofos, mais ou menos, se você pode entender 2 bem. Um bem, vai fazer um efeito muito melhor na sua vida. Então, filosofia, especulação, pensamento não combinam com pressa. E a qualquer momento, no meio desse processo de leitura, olha isso aqui. Então, gente, tá lindo demais. Esse livro ficou maravilhoso. Só que tem uma coisa, essa edição ela é exclusiva do Clube Ludovico, então tem que ser assinante. Você vai receber, se não recebeu aí hoje, vai receber amanhã. Ainda não, mas tô ansiosa. Tem o box. Tem um boxzinho com um broche. Ai, caramba, eu não sei cadê o brochezinho. Sabe o brochezinho que tá na capa? Aqui, ó. Sei. Mentira que meu brochezinho. Mentira! Ele é muito opressor. Tem caixas aqui, mas essa não veio, tenho certeza. Não, acho que é... tá aqui, ó. A Bárbara tá me entregando. Dá uma olhadinha no brochezinho. Não acredito! Aí. Ai, muito opressor, amei. Muito opressor. Tem um imãzinho da geladeira, muito legal, que é assim... Cara, o imã da geladeira do mês passado eu achei demais! Nossa, não tinha lido antes, é muito... A frase do imã da geladeira com a Ayn Rand olhando assim, fala, ignorando a realidade? Mentira! Porque, gente, pra vocês que estão aqui, que você sabe que a minha galera tá aqui também, né? O Clube Ludovico é um clube do livro, não chama um grupo do livro, assim, sabe? De assinatura de livros. Um clube do livro, vem um por mês e são lindos os livros, cadê? Olha isso. São livros... Ô, Lara, enquanto a gente está falando aqui, a Paty me mandou uma mensagem aqui no bate-papo. A Paty? A sua Paty. Denis do céu, preciso desse livro. Não, Paty, nem faz isso, eu vou te dar. Imagina. Isso tá na minha inclinação como pessoa que quer ajudar o universo. Eu estou aqui para te dar esse livro. Deixa eu só te perguntar, antes da gente estourar o tempo, que já estouramos. Eu gostei muito porque eu ganhei de uma seguidora. Você já viu esse livro aqui? É muito bom. É o do Peikoff? Não, Leonard Peikoff. Fantástico. Você sabe que ele foi celebrado pela própria Rand como vamos dizer assim, o discípulo, o seguidor, é um cara que foi celebrado pelos objetivistas, de modo geral, como um grande seguidor dela. Um cara extraordinário. Esse livro aqui, porque esse aqui, pelo que eu sei, não se encontra mais, pelo que eu sei. Eu ganhei, tanto é que ele é do Ateneu Objetivista, ou seja, era do colégio. Sim. E ela me deu de presente que ela foi uma linda, fez uma dedicatória linda. E esse livro aqui, se vocês encontrarem, tenham, porque ele é sensacional. E perceba que eu sou de riscar. Nessa página aqui tá escrito que os fatos não se importam com seus sentimentos. Maravilhoso. Esse aqui, o fato de você sentir não faz necessariamente como consequência que você tenha razão. Infelizmente. Lara, você viu isso aqui? Eu vi o seu post. Eu vi. Cara, que legal. Foi o seguidor que te mandou? Na verdade, a Lígia, que é uma amiga que eu tenho aqui, falou assim, Denis, eu estava fuçando no eBay. Olha isso aqui. É uma edição histórica da entrevista da Ayn Rand, que inclusive tem lá uma... Dentro do box do Clube Ludovico, tem uma passagem dessa... Vamos dizer, dessa entrevista dela. Mas na olha Playboy. Só, Bárbara... Março de 64. Bárbara me ouve? A Bárbara, você está vendo, você está ouvindo. Tá. Bárbara, é o seguinte, eles sempre usam essa desculpa de que o que eles querem do Playboy são as matérias, tá? Sempre isso, são Bárbara. as matérias. Não são as matérias. Então não cai.
Não caia nessa. Você faz o seguinte, Bárbara, você já censura as imagens. Ah, olha o que acabou de chegar. Aí. Neto desceu e estava lá. Pronto. Não. Olha, na verdade, eu assinei a Playboy desde os 12 anos, porque eu sempre fui interessado nas entrevistas fantásticas que a revista tinha. Então, não tem nada a ver com mulheres nuas. Eu sou um homem santo. Assim. Eu sou assim, eu sou um homem casto. Eu sou um homem casto. Logo quem? Logo liberal. É da minha natureza. É da minha natureza. Só. Eu quero ver o imã. Você sabe que eu não recebi esse box, né? Eu sou o curador e não recebi o box, né? Eu recebi só pedaços. Esse é só para quem? É só para Patotinha. Olha, é VIP, é VIP. Aí, ó. Olha o imã de geladeira, gente. Ah, que massa. Ignorando a realidade. Sério, já põe lá bem na frente, assim, do lado da foto de Bali. Porque daí a gente olha a foto, ignora a realidade e ela já vem e fala, não é lá, é aqui, tem que limpar a caixinha do gato. É isso. Amei. Espero que você adore, Lara. Obrigada. Quem quiser, olha, quem quiser receber, eu não vou ficar mais fazendo propaganda. Quem quiser o box do Ludovico com a Ayn Rand, até o dia 31 de outubro, se fizer a assinatura, recebe esse box. Então, até o último dia desse mês, recebe esse box, tá bom? Então gente, vale muito a pena, viu? É bem lindo e bem legal. clubeludovico.com.br e pode comprar os livros anteriores separadamente, que são obras de arte. São lindos. São obras de arte. Lindos. São de botar na mesa. E teve um que veio, um fininho que veio na passada do Hike também, que veio dividido em dois bem fininhos, que estão bem legais de você deixar assim. Super legal. Esse é o do mês lá, que é o do mês passado, ó, tá lá. Muito grato. O Neto também gosta de leituras da Playboy, eu sei. Né? Das matérias só? Eles acham Bárbara. Olha o Thales, amor, olha o Thales, que bonitinho. Olha que bonitinho. Neto, parabéns, Neto. Você também é um homem casto. Eu vejo que você é um homem da igreja e que você não olha para mulheres nuas em revistas. Isso, em revistas. Ai, é absurdo. Em revistas. Porque são mulheres nuas em revistas. Depois a gente manda mensagens inbox. Tudo bem. Ai, credo. Lara, queria te agradecer muito, viu? Queria te agradecer demais. É sempre uma alegria conversar com você. Te acho uma mulher baita e inteligente, além de tudo. É sempre muito bom. Manda um beijão pro Neto, manda um beijo pros filhotes. E espero que a gente se encontre em São Paulo logo. Por favor, vamos vocês subirem para cá. Não é tão difícil vocês irem para cá, é ou é? Na verdade, eu tô indo quase toda semana para São Paulo. Quase toda semana eu tô indo para São Paulo. A gente tem sempre um final de semana assim, um não ocupado. Então eu vou te passar depois qual que é o não, aí você faz a continha e vê quando vocês vêm para cá e traz esse chuchuzinho, pelo amor de Deus. Tá aqui, pode deixar. Se ele não me comer vivo antes, a gente se encontra por aí. Tá bom. Foi. Perguntando onde compra o quê? O Dine Range, o seu. O meu Dine Range tem na minha bio. Quem tiver interessado no meu Dine Range tem na minha bio, com minha dedicatória, inclusive. Isso. Gente, lá. Foi um prazer. Amei. Você viu? Dá pra colocar na orelha dele agora. Puta, ele não... Eu vou ter que fazer uma cirurgia plástica no nariz por causa dele. Imagino. Amor bom é amor assim. Levemente violento. Lara, um beijo grande. Obrigada pelo presente de vocês. Denis, obrigado pelo convite. É sempre um tremendo prazer. Saiba que eu não aceito convite de praticamente ninguém, porque eu já tô velhinha. Mas quando a Paty me mandou dizendo Denis, eu só respondi para ela absolutamente sim. É sempre um prazer. Você mora no meu coração e é de graça, Lara. Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui e a gente continua se falando. Olá, Neto mandou abraço. Neto, beijo grande. Para de ficar andando pelado na casa, Neto. Eu vou ter que trabalhar. Que saco isso. Que saco isso. Beijo pra você. Beijão. Beijo, Bárbara. Saudade. Tchau. Até mais.